A gente está começando a parte 3 do capítulo 35, né? Isso é a aula 12, né? E, né, como se deram os primeiros povoados, né? E a teoria tradicional é que caçadores-coletores, né, nômades, né, do Paleolítico, né, eles fazem a transferência do, né, o Mesolítico ao período intermediário, né, que começa a aparecer novas tecnologias como cerâmica, né, e aí o Neolítico está associado à agricultura, né, fortemente associado à agricultura, né. Então, caçadores-coletores, um, nômades viram fazendeiros sedentários. E aí a explicação é como que, de repente, um bando de gente nômade que todo dia dorme num lugar diferente, né, anda entre 20 e 30 quilômetros todo dia, forrageando. E dorme cada dia num lugar em volta de uma fogueira, todo mundo no chão, né? Como que eles começaram a fazer casas e, né, é um estilo de vida sedentário, permite você acumular coisas como roupas, panelas, ferramentas de vários tipos, né? E, né, então, como que foi essa transição, né? Né, a ideia antiga era que foi exatamente assim, né? Mas algumas pessoas olhando, principalmente o Mesolítico, né, esse período de transição, eles percebem que essa transição não foi assim tão óbvia, né? E uma das coisas que a gente começa a perceber no mundo todo, né, e aqui nas Américas bastante, é que ao longo do litoral você tem esses sambaquis, né, que em tupi significa amontoado de conchas. E essas conchas são acumuladas, né, principalmente por causa de alimentação, mas eles também, eles faziam, né, eles deliberadamente faziam esses povoados em cima dos sambaquis, né, e enterravam os mortos ali, né. Então você tinha uma sensação de continuidade, né. E esses povos, aqui ele diz que não indígenas, né? Na verdade eles eram povos indígenas, né? Mas não os índios que hoje habitam ali, né? São paleoíndios, né? E eles habitaram as regiões antes dos povos indígenas atuais, né? E eles, né, quando eles exauriam um banco de ostras, por exemplo, aí eles se movimentavam, né? Mas normalmente eles se movimentavam ou para cima ou para baixo do litoral, né? Então, a maioria dos sambaquis, claro, são localizados no litoral. Tem sambaqui em lagos e lagoas, né? Tudo depende se tem concha, né? E a grande lance do sambaqui é de que para você comer 80 quilos de veado, você gera uns 5 quilos de osso. Se você comer 80 quilos de molusco, você gera 80 toneladas de concha, né? Então, o molusco é predominantemente concha, predominantemente esqueleto, né? E a quantidade de esqueleto é enorme, né? Enquanto que né? Pois veja, um pouquinho de carne ali no meio da concha, né? Um veado, um outro animal, né? Um vertebrado, ele tem bastante músculo para pouco. Então, você ter né, sem ter um vilarejo de 100 pessoas comendo concha todo dia, a maior parte da proteína vindo das conchas, e também nos peixes, né? Você está cheio de osso de peixe, né? Mas gera muita concha. Eles ficavam lá até acabar. Aí eles iam embora, né? E dali a uns 10 anos eles voltavam, né? Então, em todo o litoral havia sambaquis, muitos. E sambaqui é uma fonte de calcário, né, para você triturar e fazer concreto. Então, muitos sambaquis foram destruídos, né? Que é uma lástima, né? Porque eles são ricos em arqueologia, né? Então, aqui o IFAM, né, que protege os sítios arqueológicos, é sítio arqueológico Sambaqui, Cabo de Santa Maria. Então, lá, principalmente no Rio Grande do Sul e na Santa Catarina, no Sul, tem muitos sambaquis, né? Um, mas eles são encontrados em todo o litoral brasileiro, né? E, no fundo, sambaqui é encontrado no mundo todo, né? E eles são sítios arqueológicos, né? Então tem indícios de fogueira, tem objetos de arte, né? Tem a alimentação deles e tem o enterro deles, né? Então, os sambaquis, eles enterravam seus mortos em um local escolhido pela comunidade e isso aí frequentemente
Em igrejas medievais também. O, os mortos eram enterrados embaixo da igreja, né? Para estar todo mundo junto quando viesse Jesus, né? Os mortos iam sair debaixo do chão e iam juntos, né? Os bons, né? Iam juntos para o céu, né? É, é, então, essa ideia aí também está Ryuk, né? Que é um vilarejo muito antigo na Turquia, né? De 8 mil anos atrás, os mortos são enterrados embaixo de casa, né? Então, veja, a vovó morreu, aí você cava um buraco no chão e enterra ela ali embaixo, onde você pisa todo dia, né? Então, era onde eles enterravam onde eles habitavam, né? E aí, o que que acontece? Começa a acumular, né? Porque eles estão comendo conchas, gerando um monte de lixo, né? E as casas apodrecem, né? Aí eles constroem uma nova casa, né? E vai fazendo camadas, camadas e camadas, né? De conchas e objetos e peixes, restos alimentares, né? E objetos do cotidiano e vão fazendo camadas após camadas. Então, ao longo de várias gerações, e os rituais funerários, construir moradia, a vida cotidiana de uma comunidade, se repetindo no mesmo lugar, vão criando muitas e muitas camadas. Então está cheio de cadáveres esse sambaqui, né? Então essa é a vista lateral do sambaqui da Lagoa Garopaba, no sul, em Jaguaruna, em 2004, né? A foto, né? E as diversas camadas de sedimentos que deram origem ao sambaqui, que é cheio de informação. Tem costumes alimentares, práticas funerárias, tipo de moradia e outros aspectos da vida cotidiana dos povos sambaqui. Então, entendam, o sambaqui antecede os índios tupi que vieram com milho e mandioca, né? Eles eram povos caçadores-coletores de coisas ricas, coisas marinhas, né? Então, os povos sambaquis, quer dizer, as camadas mais recentes, eles foram absorvidos pelos tupi-guaranis, né? E continuaram fazendo o sambaqui, né? Mas os primeiros povos, eles não faziam agricultura, os tupi-guarani faziam, né? E quando você cava, você acha um monte de objetos aqui, ó, parece ser né, um peixe aqui, né, sei lá, é, e aqui uma ave, né, aqui outra ave, né, então tá cheio de objetos, né, e, né, esse pilão aqui para moer coisas, né, e então aqui tá o sambaqui, né, aqui estão os cadáveres, né, enterrados no sambaqui, eles habitam aqui, fazem cabanas aqui, tudo. Então, moral da história. Desde 9 mil anos, quando os habitantes chegaram, os caçadores-coletores andavam para lá e para cá. Só que os caçadores-coletores que viviam de recursos marinhos, eles ficavam sentados num lugar só, porque tinha muita comida e eles conseguiam ter comida o ano todo, né? Então, os primeiros vilarejos antecedem a agricultura. Então, o estilo de vida sedentário antecede a agricultura, tá bom? Eles são formados de conchívio molusco, né? Ao longo de milhares de anos, das populações que habitavam as regiões litorâneas, né? Um, um, alguns dos sambaquis têm mais de 5 mil anos, antecede a agricultura, né? Tem de sambaqui na Europa, na América e na África, tá? E aqui a gente tem então, os dois primeiros sambaquis na Europa, né? E aqui tem um sambaqui na Dinamarca, né? E aqui eles têm um acampamento grande que eles ocupavam o ano todo. E aí você tem acampamentos satélites, periféricos, em que são ocupados em momentos diferentes. Então, tem um do litoral, eles pegavam bacalhau né, mackerel. Mackerel é um tipo de tuna, né? Isso aí no verão. E também no verão eles pegavam outros peixes do outro lado, né? Só que nessa penínsulazinha aqui eles pegavam no inverno, eles sabem a época do ano pelo pólen que está enterrado junto, né? E eles pegavam desculpe não, um, porpoises, né? Boto. Aí depois, essas ilhas aqui, eles pegavam patos e cisnes, né? E isso aí no inverno, quando eles estavam brigando. E
no outono, eles pegavam as focas que estavam reproduzindo, né? No outono, eles também iam para dentro para... Aí tinha um acampamento que eles pegavam principalmente né, castanhas, né? E avelãs, né? Aí, no inverno, eles tinham um acampamento em que eles pegavam animais, né? Como esquilos e texugos, que na verdade eles não são bons de alimentar, mas eles têm pelo. Aí dá para você fazer casaco, né? E eles caçavam, né? Boars, né? Wild boar, né? Ou seja, javali no inverno. Veados, eles caçavam ano todo, né? Sempre que dava, né? E na floresta, né? E no verão eles iam colher frutas, né? Groselhas e assim por diante. Então veja, enquanto que eles iam e vinham de vários acampamentos dependendo das coisas, essa área da Dinamarca era tão produtiva, eles tinham um grande vilarejo que nunca saía do lugar. Então, as pessoas saíam, iam para coletar e depois voltavam, né? Esse estilo de vida era extremamente rico, tanto que quando você olha né, então esses caras no barco aqui, eles estão pescando, né? E se você tem acesso a peixe, se você tem acesso a essa quantidade imensa de coisas diferentes, as pessoas dessa época, eles tinham a altura e o nível de nutrição das pessoas modernas, né? Mas quando chega a agricultura, as pessoas ficam atarracadas e baixinhas e tem indícios de que estão passando fome, né? Por quê? Porque o estilo de vida de caçador-coletor é muito mais seguro, né? Porque você come de tudo, né? Então sempre tem alguma coisa que você pode comer. A densidade humana é baixa. Mas quando você tem agricultura, a densidade humana aumenta tanto que não dá para você viver sem agricultura. Se acaba a agricultura, né? Aí as pessoas morrem de fome, né? Porque elas não conseguem viver como caçadoras-coletoras, ainda mais depois que eles cortaram a floresta. Aí não tem como você sobreviver como caçador-coletor. Então, essa aí é uma via de sem retorno, né? Uma vez você vira agricultor, é difícil você voltar para ser caçador-coletor, porque a densidade populacional não permite. Agora, em Lepinski, que é um lago, né, nas montanhas lá do Adriático, né? O, você tem povos com... O Lepinski durou milhares de anos. E eram povos pescadores com vilas permanentes. Então, o peixe permitiu eles continuarem vivendo como pescadores, né? E eles comerciavam com os povos. Eles né, chegaram os agricultores, eles coexistiram com os povos de Lepinski-Vi, né? Então, os pescadores, eles continuam com a cultura deles, né? Eles não adotam a agricultura, né? Eles vendem peixe para conseguir trigo para fazer pão, né? E eles têm esse Deus aí. Então, toda casa, eles olham que, na verdade, eles viviam como se fossem todos, né? E eles construíam essas casas, né? Parece, quer dizer, não é igual, né? Mas é parecido com a casa dos índios americanos, né? E no meio dessas casas tinha esse Deus, que é um Deus peixe, né? Então, cheio de escamas e com uma face humana, né? Mas com olhos grandes e uma boca que parece que é um peixe. É a estátua Pisiforme, né? Provavelmente é o Deus Peixe, eles cultuavam o Deus Peixe. E é interessante porque Lepinski provavelmente é como o sambaquis daqui do Brasil, né? No sentido de que você tem um vilarejo e um povo sedentário vivendo no mesmo lugar durante muito tempo. E por quê? Porque sempre podem pescar peixe do lago, então eles não precisam ficar andando por aí sem parar, né? Então, o estilo de vida sedentário antecede a agricultura, né? Isso é interessante porque, veja, há, há 13 mil anos atrás, tem a cultura Natufi no sítio de Abu Hareia, lá no Oriente Médio, né? E eles vivem de grãos que eles coletam de grama selvagem, silvestre, né? E eles vivem de gazelas. E aí, 11 mil anos atrás,
eles estão plantando trigo e criando bode, né? Ou seja, eles fizeram a transição, mas o vilarejo de Abu Huraira, ele existiu durante anos antes dessa mudança, tá bom? Agora, aqui a gente tem Jericó, né? Jericó tem 10 mil anos, né? Eu não lembro as muralhas de Jericó. Tem várias Jericós, uma em cima da outra, tá? E tinham muralhas de tijolo há 8 mil anos atrás, né? Não necessariamente as muralhas que foram derrubadas, né? Porque Jericó tem várias camadas e a cidade foi expandindo e as muralhas foram indo para fora, né? Então, as muralhas de Jericó são de 10 mil anos atrás. São muralhas de tijolo que defendem o povoado. Trigo e cevada eram colhidas com foices de sílex, porque eles ainda não tinham metal, tá bom? Então, você pega essas lâminas e você põe gruda numa madeira e você tem foices de sílex, tá? E eles colhiam o trigo e ficavam fazendo assim para separar o joio do trigo, né? Se você faz assim, ó, no trigo, a palha vai embora e o trigo sobra. Depois eles pegam esses grãos que eles tinham separado, né? E aí eles moem nesses pilões, né? Então, eles estavam fazendo farinha, né? Desse estilo, né? E, ou seja, 13 mil anos atrás, eles estavam fazendo a mesma coisa, só que com um monte de grama diferente, né? Aí eles aprenderam a cultivar o trigo e a cevada. E aí eles, veja, como que deve ter sido a transição? Eles eram sedentários porque o ano todo eles tinham comida, né? As gazelas migravam e tinha carne uma época do ano, aí depois a grama né, começava a dar sementes, eles iam lá e colhiam a grama e moíam e faziam uma farinha de vários tipos de grama, né? Aí esse hábito de pegar a grama e trazer de volta para casa para comer, né? Em volta dos vilarejos começou a aparecer campos das gramas que eles mais gostavam, né? Aí eles falaram, quer saber de uma coisa? Vamos plantar elas deliberadamente. Aí, ao invés de eles irem, colherem e trazerem de volta, sem plantar, eles começaram a pegar e, né, antes de colher, eles mesmos plantavam as que eles mais gostavam, né? E aí eles selecionaram, né, as sementes maiores, né? Na verdade, o trigo foi ficando tetraploide e depois hexaploide, né? Então, os tipos de trigo diferentes é porque foi duplicando. E aí as sementes ficavam cada vez maiores, né? Aí eles falaram, nossa, essa semente é muito boa. Eles plantavam bastante, né? Então, foi um povo sedentário que plantaram as coisas que eles mais gostavam, né? Então, às vezes eles falam, dieta paleolítica, né? E aí, não, a agricultura trouxe o trigo, trouxe essas coisas que não é natural. Não, é muito natural. Tanto que os povos coletores colhiam grãos e era uma das comidas favoritas dele. Por isso que a gente come isso aí até hoje, tá bom? Agora, aqui é Çatalhöyük. Çatalhöyük fica onde é a Turquia hoje em dia, né? Tem 8 mil anos. Então, veja, a agricultura começa nessa região aí da Palestina, Síria e Mesopotâmia, né? Só que ela se espalha, né? Então, é, Jericó aqui tem 10 mil anos, né? Há 8 mil anos já estava lá na Turquia. E na Turquia, como eu falei, você tem essas casas aqui, né? Que eram construídas, e é interessante, né? Porque para subir nelas, você tinha que subir lá em cima, né? Então elas funcionavam como fortalezas, né? E aí você botava uma escada lá de fora e subia e entrava por cima e descia outra escada, né? E algumas dessas casas são capelas, né? Então tem 40 capelas em 9 níveis, né? E todas possuem esses bancos com chifres, né? Então, assim, e é, num delas foi encontrada uma deusa mãe da fertilidade, com uma mulher extremamente gorda, né? Com dois leopardos do lado, né? Ou talvez sejam guepardos, né? E
e eles enterravam os mortos no porão, né? Então, os mortos eram enterrados bem embaixo das casas, e eles faziam essas máscaras mortuárias, né? Eles desenhavam, eles faziam de cerâmica e pintavam, né? Enterravam junto com os mortos, né? Então, né, todo mundo, quando você ia rezar os seus ancestrais estavam ali embaixo, né? E aí, do Oriente Médio, né? Então, veja, é, começa na Crescente Fértil e se espalha para a Turquia, para essa região aí, né? Então, começa há uns 10 mil anos atrás, né? E no, no Sudoeste Asiático, quando eles primeiro começam a plantar arroz, é de 8 mil anos atrás. Na China, eles já tinham, de 5 mil anos em diante, eles já tinham uma civilização, né? E no México, é de 7 mil anos atrás, e no Peru, a partir dos 5 mil anos, tá? Então, se a gente chegasse aí por volta de 2.500 anos, não, 4.500 anos atrás, a gente ia encontrar o México, o Peru, o Oriente Médio, o Nilo ainda não tinha começado, né? E o Extremo Oriente fazendo agricultura, né? Um, os povos agrícolas, eles tinham um estilo de... Primeiro eles faziam cerâmica, que não aparece no Paleolítico, começa a aparecer no Mesolítico, né? Depois, cerâmica, digo, pois os povos das cavernas às vezes faziam estátuas de barro, mas eles ainda não tinham corrido para eles queimarem a estátua para tornar ela cerâmica, né? Porque os povos neolíticos eles fazem isso, eles fazem panelas, tigelas e assim por diante, né? É uma tecnologia que aqui no Espírito Santo tem até hoje, né? As paneleiras fazem no estilo indígena as panelas delas, né? E outra coisa que eles faziam, depois que eles faziam uma ferramenta de pedra, eles é, ficavam passando uma pedra na outra para fazer uma ferramenta lisa, né? Então eles tiravam, né? Então, para não ter farpa entrando no dedo, né? Então as ferramentas eram lisas. As ferramentas no Neolítico, elas são muito bonitas, né? E é muito interessante, porque você olha, no Oriente Médio, primeiro ele entra nessa região da Polônia até a França. Então, aí depois ele aparece no litoral. Então, veja, eles estavam na Turquia, eles entraram na Grécia e nos países balcânicos, né? A Sérvia, é, a Albânia, assim por diante, né? A Bulgária, né? Aí depois ela entra pro litoral, né? Então eles aí com barcos eles vão colonizando toda essa região do litoral, né? Deixa eu só ver se chegou alguém, né? Porque se chegou alguém, essa pessoa tá um tempinho fazendo pim pum. Ah, é. Pronto. Um, alguém, por favor, copie e envie de novo a lista, tá bom? Se alguém puder fazer isso, eu vou voltar lá para aula, né? Um, então, né, aqui a gente tem, né, o litoral, aí eles entram pela Polônia. Só que veja, o resto da Europa só foi ficar caçador, né, deixar de ser caçador-coletor, né? Então, veja, começou antes, 7.000, né, há 5.400 anos atrás, depois o litoral, 6.500 anos atrás, e depois essa região cinza, 5.300 anos atrás, e só muito mais, não, 5.000 antes de Cristo, né, 7.000 anos atrás. Só que muito, né, 6.000 anos, isso aqui, aqui as outras áreas, né? Então, durante, sei lá, uns 2.000 anos, essa região aqui da Europa continuou caçador-coletor. E veja, esses povos aqui eram caçadores, coletores e pescadores, né? Eles permaneceram, pelo menos até 5.000 anos, eles permaneceram caçadores, coletores e, ah, e pescadores, tá?
Então, a agricultura, ela teve uma fase de resistência, tá bom? E aqui, esse artigo aqui é do Scientific American, né? É, e, é, e fala aqui, ó. Quando os primeiros fazendeiros chegaram na Europa, surgiu a ausência, a inequalidade, né? Então, essas sociedades de caçadores-coletores são egalitárias, né? Mas as sociedades que acumulam bens têm chefes que só mandam em todo mundo e ficam com a casa maior, com mais esposas, com mais objetos, né? E aí, quando eles são enterrados com um monte de coisa, né? Enquanto que se você é um reles trabalhador, você é enterrado com, no máximo, uma pá para mostrar o que você fazia hoje, né? Ah, então, conforme essas florestas se transformaram em campos, os caçadores-coletores foram empurrados para, para a margem, se tornaram marginalizados, geograficamente e socialmente. Então, por volta de 9.000 anos atrás, 9.000 anos atrás, 7.000 antes de Cristo, 9.000 anos atrás, os fazendeiros do Oriente Médio, né, chegaram na Europa, através da Turquia, procurando terra nova para cultivar. Os fazendeiros viajavam ao longo do litoral mediterrâneo, ao litoral mediterrâneo, ou o rio Danúbio, né? Encontrando caçadores-coletores que viviam em florestas densas. No começo, os fazendeiros e os caçadores-coletores viviam em santa paz, né? Eles comerciavam e tinham filhos juntos. Por volta de 5.000 anos atrás, né? 3.000 anos antes de Cristo, porém, a agricultura dominou o continente e sociedades hierárquicas evoluíram. Estudos genéticos sugerem que os indivíduos que tinham origem caçador-coletor eram tratados como marginais inferiores, tá bom? Bom, a agricultura evoluiu no Oriente Médio por volta de 9.500 a.C., né? Ou seja, 11.500 anos atrás, logo depois do fim da glaciação. 2 milênios depois, os fazendeiros estavam imigrando, né? Eles entraram na África, 1% do genoma dos africanos que fazem agricultura é do Oriente Médio, né? E eles entraram na Europa, ao longo do rio Danúbio, né? E ao longo do litoral, né? Os dois As duas correntes se uniram por volta de 7.000 anos atrás, né, então 5.000 antes de Cristo, na Europa ocidental. Os fazendeiros convertiam florestas em campos e os caçadores-coletores eram empurrados para as áreas marginais, como pântanos, montanhas, ou eram incorporados nas sociedades compostas, né, possivelmente como inferiores, né? Então, esse aí é o tempo, né, muito antigo no Oriente Médio, aí eles vão né, para a Turquia, para outros lugares, né, para Pérsia, para assim por diante, pelo litoral, vão indo até o Vale do Indus, né, e vão comparando a Europa, né. E é interessante, porque, olha, esses primeiros vilarejos, eles tinham a cultura megalítica de 6.000 anos atrás. Aqui se tem um crânio com uma flecha atravessando, né? Então eles não eram 100% pacíficos, né? As comunidades podiam brigar. Só que o que é interessante, eles construíam essas longhouses, né? Essas casas grandes em que todo mundo dormia junto. E eles mantinham os bichos dentro da casa, né? Eles tinham a parte de cima ficava o trigo, né? Então a casa era um celeiro, a casa era o lugar onde você mantém os animais, né? O estábulo, né? E a casa era a casa onde todo mundo dormia junto, né? Várias famílias, tá? Então é que nem uma tribo indígena, né? E socialmente todo mundo é igual, né? E quando você morria, você era enterrado nessas valas gigantes, né? Todo mundo junto, né? Por quê? Porque eles eram socialistas, né? Eles compartilhavam tudo, né? Aí é interessante que com a idade do bronze, as casas ficam individuais, né? Tem casas ricas, casas pobres, né? O metal era uma coisa valiosa, né? Os guerreiros, os chefes, eles faziam, né? Essa é a época da cerâmica, né? Isso é conhecido como beaker, né? Porque parece, alguns são
retos, né, e tem uma bordazinha, né? Aí parece um beaker, né? Eles fazem ah, bronze e latão, né? E fazem armaduras, machados, né? Então esse machado associado à cultura beaker, né? Que é meio uma picareta, né? E não só isso, só que eles se tornam mais regionais, né? Então, a cultura da Inglaterra, aqui é um tipo de cultura, essa aqui amarela é outra, essa aqui cinza é outra. Então, ao invés de ser uma cultura monolítica, tudo igual, eles começam a apresentar por quê? Porque provavelmente são mais guerreiros, e aí guerreiros não gostam de se misturar muito porque eles saem pra porrada, né? Um, coincide com a época do Stonehenge, né? Eles construíram esse templo solar, né? Aqui tem armaduras e machados e facas e espadas de bronze, né? Um capacete de bronze, né? Aqui, tá vendo esse machadinho, o beaker, né? O beaker é por causa da cerâmica deles, né? Mas esse aqui é um machado de guerra, né? Parece mais uma picareta, né? Mas aqui, ó, foi enterrado um homem e uma mulher, né? Com machado e vasos de cerâmica, e os dois olhando o nascer do sol, né? Atrás dela, talvez vocês estão vendo aqui, é um cachorro, né? Então foi enterrado uma mulher, um homem e um cachorro, né? Se eu não me engano, o homem tinha uns 40 anos, ela tinha por volta de 20, e o cachorro é um velho cachorro, né? E aqui, como eles construíram o templo de Stonehenge. Parece que o templo de Stonehenge era mais antigo, era da cultura megalítica, eles desmontaram e levaram para um novo sítio. E aí construíram, né? E aqui é uma casa, né? Que parece as casas do Asterix, né? Então, os casos individuais, né? Bom, existem dois grandes modelos. Ó, aqui, tá vendo? Aqui é o Homem do Gelo, né? Ele foi encontrado entre a Áustria e a Itália, deu uma maior briga, né? Porque o que está acontecendo? Com o aquecimento global, está degelando os glaciares. Aí ele estava congelado no fundo de um glaciar, degelou e ele foi exposto. Aí as pessoas viram lá de cima e falaram: ó, um escalador caiu lá embaixo. Aí a polícia foi ver se para determinar se era homicídio, né? Ou se era um acidente, né? Aí eles viram de que o sujeito tinha roupas de palha, né? E ferramentas de pedra, né? E aí eles perceberam, isso aí é um sítio arqueológico, né? Aí os austríacos foram de helicóptero e levaram lá. E os italianos ficaram putos, porque eles falaram de que estavam no território deles. Aí acho que, se eu não me engano, tem briga até hoje, né? E esse homem aí do Iceman, ele, né? Então, ele tinha sangue de várias pessoas. E ele tinha sido recebido uma flechada, né? Então ele provavelmente morreu, né? Ele tentou fugir, né? Ele participou de uma batalha, né? Ele foi ferido e feriu, né? Ele tinha sangue de várias pessoas diferentes no corpo, então eles participaram de uma batalha, né? Ele fugiu e morreu no gelo, né? E ele tinha uma. Aí, um monte de histórias. Falaram de que no ânus dele tinha esperma de um outro homem, né? Então ele era homossexual. Mentira. Depois falaram que ele tinha cogumelos. Tinha cogumelos, eram comestíveis. Não, falaram que era alucinógenos, né? Depois, quer dizer, teve muita fake news que surgiu com o pobre homem da Iceman, né? Que é muito interessante, porque, veja, ele tinha parado de crescer durante 6 meses, né? 6 meses antes dele morrer, né? Ele estava para ver por uma faixa. Quando você fica muito doente, você para de crescer. Aí dava para ver uma faixa em que a unha dele tinha parado de crescer, depois voltou a crescer, tá? Então, ele teve alguma doença severa 6 meses antes de morrer, né? E ele estava patrulhando, porque a agricultura era nos vales, né? E ele estava patrulhando as montanhas na Suíça, né? Suíça, Áustria, Itália, né? Então, eles provavelmente eram entre comunidades. Então, a guerra era feita nas montanhas, né? Os povos habitavam os vales, né? E ele estava participando de uma patrulha. O interessante é que ele tinha 1,50 m de altura, né? O que parece realmente os agricultores, eles
Eles tinham em média 1,80 m os caçadores-coletores, né? Quando eles começaram a fazer agricultura, foi péssimo, as pessoas ficavam pequenininhas, né? Morriam de fome de vez em quando. Só que a grande coisa é que a densidade populacional deles era enorme. Então, para cada caçador-coletor enorme de 1,80 m, tinha 30, 100 fazendeiros, né? Subnutridos. E 100 fazendeiros subnutridos ganham de um caçador-coletor bem nutrido, né? Aí tem dois modelos nos pontos extremos da difusão da agricultura. Um, difusão cultural, e outro, difusão populacional, né? Ou seja, ou a agricultura chegou porque um povo diferente chegou, ou os povos caçadores-coletores vinham à agricultura e iam lá e falavam, ó, me dá uns trigo aí. Aí depois eles iam lá e eles mesmos faziam vilarejo. Então teve difusão cultural sem difusão, né? Então aqui a gente tem um Langhaus da Alemanha e da Polônia, né? E todo mundo dormia junto, né? Aqui um vilarejo, né? Eles chegavam, né, pelo rio, né? E aí saíam cortando a floresta e fazendo as fazendas e os vilarejos, né? Então, no começo eles estavam em densidade baixa e viviam em santa paz com os caçadores-coletores, né? Mas quando eles realmente começaram a rapar a terra, aí os caçadores-coletores não tinham mais lugar para fazer caça e coleta, né? Bom, lembram do Fisher? O Fisher, Haldane e Wright? O Fischer, ele adorava matemática, né? Então ele propôs várias participações na genética evolutiva, né? Participou da síntese moderna, né? Depois ele falou sobre seleção sexual, e aí tem um famoso modelo dele do início da agricultura da Europa. Ele observou que caçadores-coletores, por exemplo, os índios no noroeste americano, têm de 0,01 a 1 por quilômetro quadrado. Os povos que praticam agricultura têm de 3 a 300 pessoas por quilômetro quadrado. Então, ou seja, a densidade populacional é muito maior, né? A, a expectativa de vida é igual, mas os intervalos entre crianças caem de 4 para 2,5. Caçadores-coletores aumentam os filhos até 4 anos de idade, né? Os, os fazendeiros, eles dão mingau para os filhos, com leite, então, de vaca, né? Então, eles deixam de amamentar. Então, eles produzem bebês a cada 2,5 anos, o casal. Enquanto que os caçadores-coletores, a mãe tem que ficar amamentando, porque não tem mingau, né? E aí vai até os 4 anos de idade. Claro, quando você está amamentando, você não está ovulando. Então, a taxa de nascimento de caçadores-coletores é menor do que a taxa do pessoal que pratica agricultura. E aí, o avanço era mais ou menos de 1 km por ano. E ocorria assim, né? Você, você sai de casa, né? E aí você vai a uma distância que você pode visitar a mamãe, o papai, e o sogro e a sogra. Um dia, né? Então você sai, anda pela floresta, até você tem uma distância suficiente, né? Acho que é menos de um dia, né? 10 quilômetros na frente, você vai ao seu fazenda. Aí, os seus filhos saem, cada um, né? Casa com o vizinho, que seja, saem, andam 10 quilômetros, e aí fazem a nova a próxima geração. Né? Eles vão fazendo isso e dá um avanço mais ou menos quilômetro por ano, né? A cada. Você anda 10, 20 quilômetros, né? Então dá. Porque aí a cada 20 anos os vilarejos avançaram 20 quilômetros, né? E aí, por quê? Porque você não vai plantar onde os seus pais moram, né? Todo mundo consegue plantar. Então aí o que, que acontece? Você tem uma onda hídrica, né? Aqui. É isso aí, ó. A fronteira, né? No ano 500, no ano 1000, no ano 1500. E aqui é o número, a taxa de crescimento. Aqui já está lotado, gente. Então, eles estão em equilíbrio. Então, o crescimento não tem. Mas, na fronteira, todo mundo pode ter fazenda. Então, todo mundo se reproduz. Então, aqui, a
de crescimento é enorme, né? Pequena não foi colonizada, né? Então, você vai avançando, você vai, a densidade populacional pula, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Então, gera uma onda de avanço, né? Aqui a gente tem um pé, da Itália, de 6 mil anos antes de Cristo, 8 mil anos atrás, e tem um sujeito com a dois, sim, pois não. Tá difícil de ouvir. Eu acho que o seu fone tá com algum Ficou ruim o problema. som? De ouvir, eu acho que você foi. Acho que eu vou escrever, então deixa eu parar a gravação.